Você que trabalha com psicoterapia, sabe aquela sensação de estar atendendo alguém e a gente percebe que a solução está muito próxima, só que a pessoa não consegue ver? E aí eu lanço aqui duas questões. A primeira: será que nesses casos que parece que está tão próximo, vale a pena dar dicas, já que está ali tão próximo e a pessoa não consegue captar? E segunda questão, que é mais importante: como é que a gente sabe que, de fato, a gente está vendo uma solução que, em tese, daria uma resolução? Para pensar esse tipo de questão no contexto das psicoterapias fenomenológico-existenciais, penso que vale a pena tematizar um pouco aquilo que a gente chama de cuidado. E, inclusive, desmistificar ou explicar um pouco melhor o que essa noção significa e o que ela não significa. Para início de conversa, cuidado no âmbito da filosofia existencial de Heidegger, né, que é o autor que inspira a abordagem na obra Ser e Tempo, cuidado aqui não tem a ver com carinho. Cuidado aqui não tem a ver com assistência. No senso comum, nós falamos isso. Eu tenho um filho, eu estou cuidando do meu filho. Eu tenho uma companheira, eu estou cuidando da relação com essa companheira. Eu tenho uma planta, eu estou cuidando da planta para que ela possa se desenvolver e crescer. No senso comum, a noção de cuidado, ela remete a isso, que priorizando essa atuação, a partir dessa atuação estaria implícito um resultado: manutenção, amadurecimento, enfim. Só que nas abordagens existenciais, no caso, nas psicoterapias que se inspiram na analítica do Dasein, e aí eu já fiz aqui um vídeo no canal Coelhos Existenciais sobre a analítica do Dasein, vou colocar aqui algum card para quem quiser conferir. O cuidado é a tradução de um termo que o Heidegger usa na obra Ser e Tempo, que eu vou colocar aqui em algum local, que se traduz às vezes como cura. Eu prefiro a tradução cuidado, ainda tendo conhecimento que toda tradução trai a ideia inicial. Mas a noção de cuidado, ela diz respeito a esse atributo do ser aí, do Dasein, de estar sempre se referenciando aos outros entes. Ou seja, de estar sempre em relação com aquilo que ele está, ao mesmo tempo, inserindo e constituindo. Na obra Ser e Tempo, quando Heidegger vai falar do Dasein, do ser aí, ou seja, falar de nós, né, da nossa existência, ele comenta que o ser aí ele tem a mundanidade, ou seja, ele tem o atributo de ser co-originário com o mundo. Por isso que nas abordagens fenomenológico-existencial não tem essa separação demarcada, digamos assim, de interioridade, exterioridade, objetividade, subjetividade, sujeito, objeto, porque pela noção de intencionalidade, a relação nossa com a existência, ela é sempre relacional, ela é sempre, estou sendo redundante, mas ela é sempre, de algum modo, que algo que se apresenta, já se apresenta para mim numa relação. Ou seja, o cuidado, portanto, é um desses atributos do ser aí, de estar se relacionando, de se referindo aos outros entes. Nós também somos um ente que nos relacionamos com outros entes. Livro, pessoas, enfim. Quando Heidegger, em Ser e Tempo, vai falar sobre o cuidado, ele vai fazendo subdivisões, que aí eu queria comentar um pouco dessas subdivisões para chegar ao que interessa na questão que eu lancei inicialmente, que estou atendendo alguém, eu, psicólogo, psicoterapeuta, e eu vejo que tem uma solução que a pessoa não está vendo, né? Então vamos lá. Lá em Ser e Tempo, o Heidegger ele faz uma divisão dos modos de cuidado. Isso é um parêntese, né? Se você quiser acompanhar o que eu estou trazendo, você pode ir lá na sua obra Ser e Tempo. É o 4º capítulo, que o Heidegger fala sobre o ser no mundo, o ser com, enfim. Nesses modos de cuidado, ele diferencia 2 tipos. A ocupação e a preocupação. Vou colocar aqui em algum local também, mas a gente vê que no original, em alemão, os termos eles têm o mesmo radical, eu só mudo o prefixo, tá? O modo da ocupação é o modo de relação com o Dasein,
o meu, o seu que está assistindo, com outros entes, mas que diferente do modo de ser do Dasein, né? Eles são entes simplesmente dados. Então, a relação que eu tenho com a câmera, com o computador, com os livros, com a cadeira, ou seja, o modo da ocupação, quando eu me ocupo de algo, a partir desse olhar existencial, fenomenológico, é o modo do Dasein com os objetos, com as coisas, enfim. Tem um outro tipo, que é o que nos interessa mais, que é o modo da preocupação, assim como se traduz no Brasil. O modo da cuidado, preocupação, é o modo do Dasein se relacionar com outro Dasein. Ou seja, quando um professor dá uma aula com um aluno, quando o psicoterapeuta lida com seu paciente, quando um parente lida com outro parente, quando você interage com alguém, enfim. Esse modo de relação do Dasein, ou seja, um ente marcado por uma abertura de possibilidades, com outro Dasein, o Heidegger vai chamar de preocupação. E nesse modo de preocupação, ele faz duas novas divisões. E aí essas que nos interessam ainda mais, né? Bem, eu vou falar a primeira, que é a primeira que o Heidegger cita, que é a preocupação que a gente costuma traduzir no Brasil como substitutiva. E eu vou ler aqui trechos do que o próprio autor cita, nesse modo de relação do Dasein com outro Dasein. Ou seja, um modo de relação de alguém com outra pessoa. Essa preocupação assume a ocupação que o outro deve realizar. Este é deslocado de sua posição, retraindo-se, para, posteriormente, assumir a ocupação como algo disponível, e já pronto, e então se dispensar totalmente dela. Nessa preocupação, o outro pode tornar-se dependente do dominado, mesmo que esse dominado seja silencioso, e permaneça encoberto para o dominado. Essa preocupação substitutiva, que retira o outro do cuidado, determina a convivência recíproca em larga escala, e na maior parte das vezes diz respeito à ocupação do manual. Mas vamos lá. Acho que tem muitos elementos aqui, mas acho que já dá para responder uma das questões iniciais, né? O grande tema das abordagens existenciais é tematizar a liberdade, ou seja, o modo como o outro escolhe, ou seja, como o outro lida com a sua abertura de possibilidades, com a sua determinação. O modo de relação, no caso, cuidado, do tipo preocupação substitutiva, tenta tomar para si a liberdade que é do outro. Ou seja, é o modo, e aí vamos pensar aqui já o gesto psicoterapêutico. É o modo do terapeuta que tenta tutelar o outro, tomando para si aquilo que caberia ao outro sempre fazer. Ou seja, lidar com a indeterminação que é da existência e, a partir disso, tomar as próprias escolhas, tomar as próprias posições. É curioso porque o próprio Heidegger comenta aqui, ele não está pensando em psicoterapia, mas ele fala que é um modo que, de algum modo, pode estabelecer uma certa dependência. Porque, olha só, imagina que, na questão inicial, né, você atende alguém e aí essa pessoa não está vendo aquilo que, em tese, seria a solução. Se eu vou minimamente sugerir isso, ainda que eu não fale, tá? O fato de sugerir aquilo que eu entendo como solução já parte da compreensão que eu, enquanto especialista, sabedor de um conhecimento que aquele que está atendendo não sabe, deveria tomar a escolha que eu tomaria. Ou seja, eu estou tutelando o outro. E na tutela, eu estou assumindo que eu sei orientar. Assumindo que sabe melhor da vida do outro porque acompanha. Talvez você conheça de um local muito privilegiado, mas saber melhor, saber que você é capaz de direcionar o outro para determinada direção, determinado caminho. E a gente já pode pensar a segunda questão, né? O próprio fato de assumir que eu sei o que é melhor para o outro, que eu sei qual seria a solução, já evidencia a minha atitude substitutiva, que é uma atitude de controle. Por que é uma atitude de controle? Porque a partir de uma lente autocentrada, ou seja, a partir de mim, eu dito para o outro o que ele deveria fazer. Essa não pode ser a postura do terapeuta que se inspira no método fenomenológico,
Primeiro, porque não suspende certezas que em tese acha que sabe. E segundo, porque não tematiza a liberdade. Volto a dizer, o grande tema das abordagens existenciais é a liberdade, é trabalhar, ajudar o outro a se apropriar da liberdade que é sempre sua. Então, por exemplo, quando eu dou conselhos a alguém, quando eu julgo, ainda que eu até não externalize, né? Que eu acho muito difícil não externalizar um juízo. No meu próprio julgar já está uma valoração, um critério avaliativo do que o outro faz ou deveria fazer. Inclusive, a própria sensação de culpa, no sentido de eu deveria estar ajudando... Deixa eu aparecer minha cobra. Eu deveria estar ajudando alguém a se resolver com alguma questão e porventura essa pessoa não se resolve. Quando eu, terapeuta, tomo para mim a frustração disso, ou fico inseguro, com uma certa sensação de insuficiência, eu não estou sendo um terapeuta bom o suficiente, isso já evidencia o fato de eu ter caído no cuidado, na preocupação substitutiva. Porque eu estou preocupado, eu estou inseguro de que o outro não esteja tomando as melhores escolhas. Sendo que as escolhas que o outro pode fazer, melhores ou piores, são sempre do outro, nunca são minhas. Se eu assumo que são minhas, mas Breno, no mundo pede-se que o terapeuta resolva alguma coisa, há uma expectativa porque há um investimento na psicoterapia. Bem, o mundo que a gente vive posiciona isso. Parte do trabalho terapêutico, inclusive, é dar um passo atrás frente às determinações do mundo. Porque senão fica o terapeuta e o paciente na mesma lógica alheia, né, à própria liberdade. E eu até aproveito agora, né, não sei se vai ser um vídeo breve, eu espero, mas é uma confusão que se faz, inclusive, porque, beleza, o Heidegger não tinha preocupação em ser terapeuta, né, ele está fazendo uma investigação ontológica. Binswanger, Ludwig Binswanger, é um dos pioneiros nas práticas psicoterapêuticas que vai tentar trazer uma inspiração existencial para a psicoterapia. O Binswanger, entre as contribuições dele, tem uma questão que é popular no âmbito das abordagens existenciais, que é uma confusão que o Binswanger faz, para você ver que o tema é confuso, é difícil, né? Que aquela noção que eu falei, cuidado, Sorge, em alemão, o Binswanger a entende, a transpõe como amor, que aí isso vai gerar uma grande confusão ali e uma crítica ao Heidegger, porque, primeiro, ele está confundindo ôntico com ontológico. Falei lá naquele vídeo que eu explico um pouco melhor a analítica do Dasein, a diferença dessas noções. O cuidado heideggeriano, ele estaria no âmbito ontológico, ou seja, condição de possibilidade, estrutura existencial do ser aí, de estar em relação com os outros entes. E dessas relações que vão se desdobrar em aspectos ônticos, que eu posso conceber outras concepções, como amor, ódio, indiferença, enfim, seria um desdobramento. O Binswanger toma as duas como se fosse o mesmo, né? E aí é uma confusão aí, e eu acho relevante falar dessa confusão, porque muito se fala no âmbito da psicoterapia, da psicologia de modo geral, né? De que psicologia por amor, eu vou trabalhar com psicoterapia para ajudar o outro. Todas essas noções já naturalizam quase como se fosse uma estrutura do ser humano, uma empatia, um cuidado, olha o cuidado apareceu na noção de cuidado, como zelo, como assistência. E, primeiro, existencialmente, o ser ele sempre se relaciona com o outro, ele sempre está ali em referência aos outros entes, ao mundo que ele está inserido, ao mundo que ele próprio constitui o mundo, isso é algo. Pensando no âmbito psicoterapêutico, né, a transposição da filosofia, da teoria para a prática terapêutica, que é o modo como as psicologias existenciais se inspiram, o que está em questão aí seria justamente não recair nessa lógica substitutiva, que, como eu falei, que julga, que dá conselho, que recrimina, que tenta tomar para si a liberdade que é do outro. Tá, e qual é o outro modo, e aí deixei para o final melhor, que interessa, portanto, ao psicoterapeuta? É o segundo modo de preocupação, que é a preocupação antepositiva. Às vezes, alguns autores nomeiam como libertadora, né? Mas eu vou ler o que o próprio Heidegger escreve em Ser e Tempo.
Em contrapartida, subsiste ainda a possibilidade de uma preocupação que não tanto substitui o outro, mas que se lhe antepõe em uma possibilidade existencial de ser, não para lhe retirar o cuidado, e sim para devolvê-lo como tal. E aí aqui eu vou fazer uma ressalva porque a tradução coloca cuidado como cura, eu vou ler como cuidado. Essa preocupação, que em sua essência diz respeito ao cuidado propriamente dito, ou seja, a existência do outro e não a uma coisa de que se ocupa, ajuda o outro a tornar-se, em seu cuidado, transparente a si mesmo, livre para ele. Essa aqui tá, nessa dica do Heidegger, pensando na dinâmica humana, existencial, enfim, do ser aí, o que nos interessa enquanto psicoterapeutas, ou seja, a nossa ajuda, o nosso serviço, a nossa função, como a gente queira chamar, e colocar todos esses nomes em discussão, é devolver para o outro a liberdade que foi sempre dele, mas que de modo geral, por estar tomado pela impessoalidade, meio que por esse cotidiano impessoal, o ser aí meio que se esquece disso, não se dá conta disso, e vai vivendo como se assume que deveria viver, do modo meio que alheio às suas possibilidades. O grande tema da liberdade nas abordagens existenciais tem o seu respaldo, a sua inspiração justamente desse modo de preocupação antepositiva, não substitutiva. A gente fez uma live recentemente, a gente divulga lá no Instagram do Coexistenciais, que a gente falava justamente disso, de não perder de vista a questão do outro. E, de modo geral, a substituição contribui para perder de vista a questão do outro, porque eu estou preocupado com outras coisas e não vendo a dinâmica do que tensiona a existência do outro com as questões que vão ali gerar algum desassossego. E é por isso que um terapeuta que se auto-intitula fenomenológico existencial, ele jamais pode ser substitutivo. Porque quando eu sou substitutivo, eu estou assumindo que eu estou vendo as possibilidades do outro. E só o outro pode ver suas possibilidades. O terapeuta tematiza para que possa aparecer para o outro a existência enquanto abertura. O outro vai ver o que ele faz com essa abertura com seus possíveis. Seria uma tarefa muito desesperada nossa achar que a gente sabe pelo outro o que ele deveria fazer. Até porque as possibilidades são diversas. E aí que tá, né? E como é que eu faço, então, para fazer aparecer para o outro essas possibilidades que ele não se dá conta? Aquela questão inicial que eu estava trazendo aqui para ilustrar e provocar vocês, né? Eu estou acompanhando alguém e parece que o outro não está se dando conta de uma resolução. E aí meio que discutiu aqui o que seria resolução, isso que em tese eu estou vendo melhor do que o outro, meio que existencialmente não é tanto por aí. Mas ok, como é que eu faço para que o outro se aproprie das suas possibilidades, da sua abertura? Para tentar pensar, ilustrar e apresentar isso, no próximo mês, esse vídeo está sendo lançado em julho de 2026, ou seja, em agosto, eu e a Guilherme, responsáveis pela página Coexistenciais, vamos eleger um dia e a gente vai divulgar lá no Instagram, então acompanhe também, tanto nas lives que nós fazemos aqui no YouTube, quanto no Instagram, o dia de quando vai ser esse evento, que vai ser um dia inteiro de aulas, em que a gente vai destrinchar, aprofundar um pouco mais isso que eu estou falando agora, inclusive, e outros temas, para pensar a prática psicoterapêutica. Bem, esse vídeo ele teve um caráter apenas introdutório. Caso tenha picado alguma questão, caso eu talvez não tenha me detido, tenha feito alguma confusão, ou tenha alguma questão, dúvida que vocês queiram trazer, comentem aqui na parte de comentários. Se esse conteúdo de algum modo ajuda você na sua prática, faz sentido, curte, compartilha, comenta, indica. Vai ver os outros vídeos aqui do Coexistenciais. Eu acho interessante que nesse projeto, como tem 3 perspectivas
dentro de uma linha teórica, você pode ver a partir de várias lentes, né? Não para fazer igual, mas para você poder ver as possibilidades que existem aí do fazer terapêutico, né? Vão conferir lá os vídeos do Guilherme, do Ian, outros vídeos que eu fiz aqui também, e podem também, inclusive, deixar sugestões de vídeos que vocês gostariam que a gente pudesse aqui tematizar. Então é isso, fico por aqui e siga para acompanhar mais notícias.